Cristiane, quando a gente fala sobre a alimentação, tem algum padrão de alimentação típico hoje que está prejudicando a saúde intestinal sem que as pessoas percebam? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar de nutrição para mim é sempre um prazer. Tem que tomar cuidado para eu não engolir todo mundo que eu saio falando. Pode ficar tranquilo. Tem sim, né? A carne vermelha, as carnes processadas, agora há pouco tempo foram classificadas como grau 1 de evidência, então é totalmente ligado ao risco, né, do desenvolvimento do câncer coloretal. A carne, as alimentações pobres em fibras, né? Então, quando a gente vem com aquela velha história de tem que comer verdura, tem que comer fruta, não vamos descascar a maçã para dar para a criança porque a casca tem fibra, vamos, né? Uhum. As pessoas entendem isso, mas às vezes não sabem o porquê, a importância da fibra. Hoje em dia o intestino tem sido cada vez mais estudado. Antes a gente entendia o intestino, né, Dr. Paulo me corrige se eu estiver errado, como um espacinho que vai passar as fezes ali, e hoje em dia a gente entende que é um órgão gigantesco de uma, né, é tudo muito orquestrado, né, uma produção gigante de substâncias, né, de metabólitos que vão ser usados, inclusive o eixo intestino-cérebro, que a gente deve falar mais para frente. Então, assim, hoje em dia o intestino tem sido cada vez mais estudado pelo impacto que ele tem em todo o nosso corpo. Então, as carnes vermelhas, a dieta pobre em fibra, realmente ela tem um impacto muito grande. Os ultraprocessados já entram nisso? Os ultraprocessados já entram nisso. Será que é por isso que tem incidência de mais jovens? Pelo esse alto consumo de ultraprocessados? O ultraprocessado está presente no cotidiano de todos no Brasil e no mundo, novamente eu falando dessa forma, principalmente por conta ser um produto de mais fácil consumo, depende de menos preparo, né? Só que isso vem com essa carga, né, de muita química, de muitos compostos ali que vão gerar um grau de agressão ao nosso sistema digestivo, e as crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo. Então, o câncer, ele é um processo de agressão contínua que existe ali nas células do intestino. E aí, esse processo de agressão contínua, sem correção, com o passar dos anos, você vai ter algum momento que vai surgir uma célula defeituosa, vamos colocar assim. Então, como esse estímulo está sendo iniciado em fases mais precoces, faz com que o câncer comece também a ser diagnosticado em momentos mais precoces. Né? Anteriormente, quando a gente falava em câncer de intestino, a gente idealizava uma pessoa mais idosa com câncer. Hoje não, hoje pacientes com 40, 45 anos já são um público bem comum de você diagnosticar um câncer de intestino. E aí começou a diagnosticar, mas com qual é a frequência de desconforto intestinal que a pessoa já deve ligar aquele sinalzinho de alerta? Então, infelizmente, o câncer de intestino, ele como muitas das doenças que mais matam no Brasil, eles são doenças silenciosas. Se eu pegar, tirando a parte oncológica, mas o infarto, AVC, são doenças silenciosas. Então, o grande objetivo é tentar alertar sobre alguns sinais de alerta. Não necessariamente os sinais de alerta significam que a doença está presente, mas que deve-se pesquisar, entre outras doenças, o câncer. Né? Então, pacientes que têm alguma alteração do hábito intestinal, ou seja, o intestino funcionava normal, ou era mais constipada, ou às vezes tinha até o intestino um pouco mais solto e aí inverte isso, começa a ficar preso, ou então quem tem intestino preso passa a ter intestino mais solto. A saída de sangue nas fezes, né, independente da quantidade e do tipo de sangue, isso deve ser investigado. Pode ser uma doença não grave, como pode ser uma doença grave. O emagrecimento não explicado, o paciente não está fazendo dieta, não está fazendo nenhum tratamento específico e aí começa a emagrecer. Uma anemia sem explicação, né? A anemia é uma coisa que deve ser investigada. Às vezes a gente observa pacientes com anemia e somente fazendo reposição de sulfato ferroso, né, de ferro, sem investigação da causa. Então deve ser investigada a anemia. Né? Pacientes que perdem fome, estão sem apetite, né? Também é um sinal de alerta. Então, mas o que a gente sempre vê mais no dia a dia mesmo,
e orienta sempre a ter atenção é a alteração mais dessa parte da evacuação, saída de sangue ou alteração do hábito intestinal. Isso chama mais atenção. Ou se era preso, ficou solto, se era solto, ficou preso. Isso, Para a pessoa poder conseguir... Exatamente. Porque eu imaginava que era assim, ficou constipado. Eu não sabia que podia ser uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Acontece porque o nosso próprio intestino, na tentativa, por exemplo, se ele estiver com alguma dificuldade da passagem das fezes pelo intestino, o nosso próprio intestino, na tentativa de favorecer aquela evacuação, ele começa a jogar mais líquido para dentro do intestino, aumenta a produção de bactérias ali naquela região, e aí o nosso organismo, numa forma de conseguir liberar as fezes, ele faz as fezes ficarem mais liquefeitas para facilitar a passagem para a região onde tem um estreitamento. Entendi. Né? Então isso ocorre em algumas situações. Agora, Cristiane, o estresse e a rotina emocional, eles podem interferir no funcionamento do intestino a ponto de confundir os sinais importantes? Com certeza, com certeza. O estresse, ele faz liberação hormonal, vamos pensar no cortisol alterado, vai trazer ou diarreia ou a constipação, como o Dr. Paulo falou. Então, a gente pensar num estilo de vida, nutricionista, eu acho que a gente sempre tenta olhar o paciente assim, estilo de vida, alimentação, quando a gente fala em estilo de vida, entra atividade física e também modulação de estresse, é você controlar o que te estressa mais, será que é atividade física ou uma atividade relaxante, um yoga, uma dança, eu sempre proponho isso para os pacientes, às vezes eles acham, né, é só para eu relaxar, não, esse relaxamento vai trazer um impacto de liberação de hormônio que vai com certeza impactar no seu intestino.